Oi pessoal, aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre obras que abordam a temática da maternidade. Eu já comentei em vídeos anteriores sobre um documentário que eu assisti, que estava disponível no Telecine Play, chamado Woman. E nesse documentário nós temos basicamente mulheres do mundo todo, de várias culturas, várias faixas etárias, várias classes sociais, falando sobre experiências de vida. E muitas dessas experiências são comuns a todas nós, mesmo que de maneiras totalmente diferentes. E me chamou muito a atenção essa questão da maternidade, por ter em comum o fato de nós não sermos donos dos nossos próprios corpos. Então, apesar de aqui no Ocidente a gente ter bastante a questão do aborto em pauta ultimamente, né, do direito da mulher a abortar, esse assunto vai muito além, né, essa falta de controle sobre os nossos corpos. Então existem mulheres que são impedidas de usarem métodos contraceptivos por fatores culturais, por fatores religiosos. E por um outro lado, ainda mais distante, tem as mulheres que por conta do controle de natalidade são obrigadas a abortar ou foram obrigadas a não ter filhos. E como isso diz respeito a uma mesma coisa, né? Ao fato de não termos controle sobre o nosso corpo. E essas percepções, assim como as percepções delas a respeito da maternidade em si, me trouxeram atenção para esse fato. Então eu comecei a reparar muito mais e, por coincidência ou não, várias coisas que eu estava lendo e assistindo nos últimos tempos acabaram relacionadas de alguma maneira diferente com essa temática. Então eu resolvi falar um pouquinho mais sobre algumas dessas obras aqui, para a gente refletir sobre esse assunto. O primeiro é o Morra Amor, da Ariana Harvix, que foi uma leitura que eu finalizei em fevereiro. Ele é um livro muito contundente, um dos mais contundentes que eu já li, em que nós vamos acompanhar uma mãe que tem ali indícios de depressão pós-parto, né? Isso não fica exatamente claro, mas é muito intuitivo. E a gente tem um fluxo de consciência dessa mulher que precisa lidar com o peso do que ela deveria estar sentindo e do que ela precisa fazer, com todas as expectativas das pessoas em cima dessa maternidade que não coincidem com o que ela está sentindo no momento. Então ele é um livro muito forte, é complexo, né? É uma leitura mais complexa por conta desse fluxo de consciência. Ela tem pensamentos inclusive suicidas, né? E eu acho que ele ilustra muito bem essa questão da dificuldade de se sair de uma situação, né? Como muitas vezes nós julgamos que é simples, né? É uma pessoa que está infeliz no casamento, uma pessoa que inclusive sofre, né, a violência doméstica. E eu acho que de alguma forma esse livro consegue ilustrar isso muito bem, então eu recomendo demais. É um livro bastante forte sobre essa questão da pressão da sociedade com relação à maternidade. Outro livro que eu queria citar aqui é o Nix. Nix não é um livro exatamente sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas ainda não saiu. Mas nesse livro nós temos o Samuel, que foi abandonado pela mãe quando ele era criança. E na vida adulta, depois de mais de 20 anos sem vê-la, sem ter nenhuma notícia dessa mãe, ela acaba sendo presa por um atentado contra um político. E o Samuel tem a oportunidade de ganhar bastante dinheiro escrevendo um livro detonando essa mãe. Então ele começa, né, a pesquisar mais e descobrir mais sobre a vida dela para escrever esse livro. E através disso nós vamos conhecê-la também. Então a gente vai descobrir todos os seus motivos, quem ela era como pessoa, quem ela era como mulher, além de mãe. E eu acho que essa é a principal abordagem da maternidade aqui. É a mulher além de mãe, né? Quais eram os sonhos dela, quais eram as expectativas e o que levou ela pelo caminho, tanto de ter esse filho, quanto de depois abandoná-lo. Então, gosto muito desse livro. Ele tem muitos temas além desse, mas esse foi um que me chamou a atenção. Então, eu queria colocar ele aqui. Um filme que tem uma abordagem semelhante a essa do Nix a respeito da mulher e suas expectativas além da maternidade é As Horas. Eu estou me referindo ao filme, não ao livro, porque tem muitos anos que eu li o livro, acho que deve ter 7 anos. E eu não me lembro em que nível de detalhe eles são parecidos, né, o filme e o livro. E o filme eu assisti recentemente, então sobre o filme eu posso falar com mais propriedade. E nós temos a personagem da Laura no filme. Eu não vou dar detalhes para não ser spoiler, né? Acredito que configuraria spoiler, mas ela representa essa mulher e as expectativas de quem ela é, além da figura de mãe, e o que ela poderia ter sido,
que eu acho que é um assunto que me interessa bastante e que tem essa abordagem um pouco parecida com o que a gente vê em Nix. Outro assistido recente, que eu até comentei no vídeo de leituras do mês, vou deixar o vídeo de leituras do mês aqui embaixo, é Tales of the Loop, que é uma série de ficção científica da Amazon Prime, que acaba abordando esse assunto no primeiro episódio. Então eu também não quero dar spoiler, mas no primeiro episódio nós temos uma mãe que vai desaparecer e em dado momento é dita uma frase que eu acho que resume muito bem essa questão, que é a seguinte: minha mãe também não gosta de ser mãe. Então nesse caso, além da abordagem da mulher versus a mãe, tem a questão da vida profissional. Então, ele coloca muito esse confronto do que é esperado de uma mulher que é mãe e que tem uma vida profissional e como que é essa mesma relação com um pai que também tem uma vida profissional. Não é exatamente sobre isso, né, o episódio, nem a série, como eu comentei, é uma série de ficção científica, mas ela traz muitos temas semelhantes, assim, bastante filosóficos e existenciais, e é um dos meus episódios preferidos, esse primeiro. De uma maneira um pouco diferente, agora eu queria falar sobre o Dias de Abandono, da Elena Ferrante, e Laços, do Domenico Starnone, que são livros que vão tratar de separação de casais, mas que tem muito a ver com a maternidade na narrativa dessas mulheres que estão nessa separação. Então ele vai falar muito sobre a diferença entre você ser pai e ser mãe nesse momento, né, em que acontece uma separação. Os dois livros têm a temática bem parecida, inclusive chegou a se dizer que um seria resposta, né, ao outro. Eu acho eles bem diferentes. Eu já comentei anteriormente que eu acho a escrita da Elena Ferrante muito diferente do Domenico Starnone, mas enfim, são dois livros que eu gosto bastante. Eu gosto mais de Laços do que do Dias de Abandono, mas é um livro que eu também recomendo bastante, apesar de em alguns momentos eu achar que ele passa um pouco do ponto. A Elena Ferrante, pra mim, tem essa questão, né? Não me apedrejem, mas eu já comentei anteriormente que pra mim alguns momentos parecem que ela forçou pra ser desagradável, entende? E no Domenico Starnone ele é naturalmente desagradável. Por fim, queria indicar algumas obras que vão ter um comentário ali de forma não aprofundada a respeito da questão do aborto, que é uma questão que é muito tabu ainda e pouco discutida em obras que não são especificamente sobre isso ou teóricas, que são Eu, Tituba, que é um livro que eu terminei recentemente e que vai trazer alguns pensamentos dessa mulher a respeito disso. Só Garotos, da Perry Smith, um dos livros da minha vida, vai ter um breve comentário a respeito disso também. E um filme chamado Retrato de uma Jovem em Chamas, que eu já elogiei aqui, já falei que foi um dos melhores que eu assisti nos últimos tempos, que não tem como tema central esse, nem é protagonizado por alguma das personagens principais, mas que traz essa questão de algo naturalizado há muitos anos pela parte não formal da sociedade, digamos assim. Então são essas as obras que eu queria comentar com vocês. Eu queria realmente abrir essa reflexão sobre como mulheres têm problemas em comum, apesar de totalmente diferentes, né? As correntes diferentes das minhas, como tem uma frase que diz. Eu acho que é muito legal a gente ter essa atenção, porque se você parar para perceber, esse assunto vai aparecer em basicamente tudo que você lê, tudo que você assiste. Espero que vocês estejam gostando, né, desse tipo de vídeo. Eu tô gostando muito mais de fazer. Eu acho que é muito mais legal pra mim relacionar as coisas que eu leio, porque é assim que funciona na minha cabeça, né? Minha cabeça não pensa num livro como uma coisa específica, ele pensa nesse livro inserido em todo o contexto do que eu vivo. E eu queria aproveitar para indicar o Caliban e a Bruxa. Eu acho que é um livro que tem muito conteúdo a respeito de ser mulher e de como nós conquistamos e perdemos os direitos ao longo do tempo, como isso aconteceu propositalmente, como nada está garantido para nós. Então acho que é outro livro essencial para quem quer entender um pouco mais desses processos históricos. Ele não é um livro complexo, é difícil de ler, mas ele é um livro teórico que vai ter bastante nota, vai ter bastante coisa para pesquisar, então é uma leitura também para ser feita com um pouco mais de atenção. Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que vocês recomendam, né, nesse sentido. Tem muitos outros livros que falam sobre esse assunto que eu poderia colocar aqui. Precisamos falar sobre o Kevin. Então vamos fazendo essa troca, me contem aqui, me deixem indicações de livros e de filmes que tenham esse assunto, que falem sobre isso de alguma maneira. E a gente se vê no próximo vídeo.